Boa tarde, meus queridos coralistas, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais uma semana, estamos aqui, né? Vocês passaram bem o final de semana, curtiram bastante, foram ver os netinhos, os filhos, as noras. É isso aí, né, pessoal? Essa pandemia, ela tá aí, a gente tem que ficar se resguardando até quando Deus preparar dela sair da terra. Mas então, pessoal, vamos à nossa aula de hoje. Hoje eu vou dar uma aula diferente, porque eu quero que vocês entendam bastante a aplicação do ar e da máscara. Como que nós trabalhamos isso? Para nós cantarmos melhor, sem se cansar, sem cantar com uma voz cansada. Então, eu vou estar lendo aqui para vocês, explicando para vocês o processo disso daí, o ar e a máscara. Como que funciona a aplicação do ar e máscara? O canto é composto de 4 partes. Então, quais são essas 4 partes? Máscara, fundo, ressonância alta e corpo. Ó, 4 partes. Máscara, que é aqui a nossa ressonância, e depois o fundo, que é aqui a nuca, e depois a ressonância alta e o corpo. Máscara, que vem a ser uma projeção do som quando nós emitimos. O fundo é arredondamento do som e a ressonância alta é elasticidade do som. E o corpo é profundidade do som. Conforme nós vamos trabalhando, vamos fazendo as nossas técnicas, eu vou explicando passo a passo para vocês. Então, essas 4 partes são os pontos de ressonância que utilizamos para cantar. Por exemplo, aqui nós temos no seio da face 2 cavidades, aqui e aqui. Essa, vamos se dizer assim, como fosse uma caixinha de som, onde nós transmitimos a nossa ressonância, a nossa voz, entendeu? Então, são essas 4 partes que eu acabei de falar para vocês. O cantor tem que saber trabalhar com essas 4 partes. Agora, ao longo prazo, cada coralista precisa cantar com essas 4 regiões muito conscientemente. Por isso que nós vamos falar devagar e passo a passo eu vou explicando para vocês. Por que trabalhar com essas 4 partes muito conscientemente? Para que a voz tenha um som agradável, rico e inarmônico. E nós temos também 2 tipos de técnica. Nós temos a técnica alemã e a técnica italiana. Não sei se vocês já viram falar. São 2 tipos de técnica, né? Então, essa técnica alemã e a italiana, ela existe, mas nós vamos falar mais para frente para vocês. Por enquanto, não temos necessidade de nos aprofundar nessa parte. Então, vamos aprender quais são os pontos de ressonância do corpo e quem são os microfones da voz. Como eu acabei de falar, o microfone da voz está aqui. É no seio da face, nós temos 2 buraquinhos, aqui no seio da face, e 2 buraquinhos aqui, que são os buraquinhos da sinusite. Sabe quando a gente fica com a sinusite? Esse muco, ele fica todo cheio, então você não pode nem abrir os olhos de tanta dor. Eu tive muita sinusite, e aí a gente não pode nem abrir os olhos de tanta dor. Então é esse muco aqui, entendeu? São essas cavidades que servem para amplificar o som, porque nós chamamos de caixinha de som. Porque a voz não sai daqui, pessoal. Aqui ela emite o som, mas ela não sai daqui, ela sai daqui, ó. Da nossa caixinha, vamos se dizer assim, que é os nossos ressonadores, e daqui. Então, a boca é só a emissão do som, mas a voz mesmo sai dos nossos ressonadores. Vocês já vão gravando, pessoal, a ressonância tá aqui no seio da face e tá aqui. E existem 2 ressonadores, então, que é esse daqui e esse daqui. Nós temos muito mais que isso, mas não há necessidade de nós falarmos agora no momento, né? Vamos deixar mais para frente. E por que chamamos de máscara, pessoal?
Chamamos de máscara porque ela é responsável pela emissão do som. O som mais agudo, o som mais grave. Então, é chamado de máscara porque ela que nos emite esse som, ela é a responsável por esse som. Então, por isso que chama máscara. E o som vai sair mais brilhante e a voz vai dar aquela projeção maravilhosa para quem está escutando. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender que a voz não sai da boca, entendeu? E sim da caixinha do som. Vamos falar de caixinha de som, né? É que nem um teclado, pessoal. Você vê que tem um microfone aqui e outro aqui. Então, quando liga o teclado, o som sai daquelas duas caixinhas. E nós não somos diferentes. Nós, cantores, nós temos a nossa caixinha aqui e aqui. Que aqui tem bastante cavidade, bastante buraquinho. É aonde os nossos ressonadores emitem o som. Então, vocês vão saber como trabalhar com isso daí. Temos que entender bastante esse mecanismo de respiração. Que a voz chega aqui nos ressonadores. Temos que entender com perfeição para que nós não façamos errado e não cantamos errado. Por exemplo, quando eu puxo o peito, ó, quando eu puxo o ar, ó, é o natural de todos nós. Nós estamos aí na correria, todo mundo respira assim, é a respiração diária de todo mundo. Mas quando começamos a cantar num coral, nós temos que fazer alguma alteração nessa respiração, tá? Então daqui a pouco já volto. Vamos continuar a nossa aula.